Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Castelo Branco, com a Leonor Rosas e com a Adriana Cardoso. Viram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E esta semana começamos com um episódio pouco agradável e, na verdade, parece-me muito pouco digno, mas ainda assim temos que falar nele. Eu peço desculpa a quem nos está a ouvir. Mas um partido mais à direita da Assembleia da República decidiu gozar com uma deputada a semana passada, a par de muitos outros escândalos que tem tido, e eu gostava de começar por ti, Leonor, para nos dizeres o que tens para nos dizer sobre este episódio degradante e que degrada muito as nossas instituições. Bem, sobre o Chega. O Chega tem estado recentemente, como nós sabemos, embrulhado numa sucessão de casos dos quais tem tido relativa dificuldade em descolar. Por um lado, porque alguns são de natureza totalmente ridicularizante, nomeadamente a questão do alegado roubo de malas para vender na Vinted peças a 2€, incluindo bonés a dizer Lisbon, ou a agressão e ameaças de morte entre dirigentes do partido com características relativamente gozáveis na praça pública, não é? Ou, por outro lado, porque tem estado também embrulhado em casos de enorme gravidade e muito pesados aos olhos da opinião pública, que são pedofilia, prostituição de menores e abuso sexual de menores. Alegadamente. Mas basta que como nós bem sabemos na política portuguesa e na política em geral, muitas vezes basta que uma acusação de pedofilia ou de abuso sexual de menores paire por cima de uma personagem política para ela ter de desaparecer totalmente do espectro político, mesmo que isso depois se venha a provar que não é verdade. Portanto, é muito grave e há um grande peso nas acusações de pedofilia. E depois, mais recentemente, tivemos este caso absolutamente grotesco, eu acho que não há mesmo outro nome para lhe chamar, em que Ana Sofia Antunes, deputada do Partido Socialista, que é cega e que, para além de ser uma pessoa com uma ampla atividade em muitas outras áreas e que fez intervenções, como já foi provado, aliás, no Polígrafo, falou-se disso, numa série de outros temas sobre os quais fala, é também uma ativista das pessoas com deficiência e tem falado muito sobre isso, naturalmente, e tem um trabalho importante sobre isso, acho que isso todas reconhecemos. E ela teve de ouvir: isto não é uma esquina, aberração, só fala de coisas de deficiente, pareces morta, és uma drogada. E apesar de eu achar que estas palavras acarretam uma grande violência, que talvez existam pessoas que nos ouvem que se sintam pessoalmente violentadas por estas palavras capacitistas e insultuosas, acho que é importante dizer: já não é a primeira, não é a segunda, não é e não será sem dúvida a última vez que os deputados da bancada da extrema-direita insultam pessoalmente, de forma misógina, racista, homofóbica, membros das outras bancadas e que dizem coisas que, quer dizer, que não se espera ouvir no nosso dia-a-dia, nos espaços que frequentamos, quanto mais no que é suposto ser a casa da democracia, na Assembleia da República de Portugal, de pessoas que são eleitas e pagas com os impostos dos portugueses para irem para lá dizer estas coisas. Concordo, por exemplo, com o que disse Pedro Nuno Santos quando disse que Chega a um bando de delinquentes. É que não é nada mais nem menos que isto. Cheios de processos em tribunal, cheios de acusações que pendem sobre eles, que vão desde de violação de uma menor até pura e simplesmente inventar e divulgar mentiras sobre os seus adversários políticos. E são pessoas que usam a Assembleia da República como nada mais, nada menos do que um palco para o circo que montam todos os dias, todas as semanas, um espetáculo não só de insultos, mas de mentiras, de gritaria, de barulho, de apartes, que algumas pessoas agora até estão a vir a desenterrar e partilhar na internet, de apartes completamente mal educados, sinistros, que eu acho que enlameiam completamente a casa da democracia. E eu acho que também
uma coisa importante a dizer sobre isto é que é este o seu propósito, é este o propósito da extrema-direita em outros parlamentos da Europa também. É todos os dias fazerem manchete, todos os dias serem falados pelo escândalo e pelo choque, e pela forma desrespeituosa como falam, esta ideia de que vêm dizer coisas que os outros não têm coragem de dizer. Quer dizer, enfim, e agora termino só dizendo isto, pôs-se muito a questão sobre que tipo de sanções é que se podem aplicar. Já foi falado de que em Portugal o poder de sancionar deputados pelo que dizem é muito limitado. Eu acho, na minha opinião, ou seja, não acho e não vou aqui propor, não vou aqui propriamente apresentar-vos uma proposta legal do que é que se devia fazer, mas acho que parece ser interessante começarmos a pensar, ou seja, que as pessoas democratas e preocupadas com o que está a passar na Casa da Democracia possam começar a pensar que se vamos permitir saudações nazis, o que é que acontece uma pessoa que faz uma saudação nazi? A uma pessoa que diz boa noite a uma deputada porque ela é negra, como a Adriana aqui já falou algumas vezes no programa, a uma pessoa que faz insultos, que dirige insultos capacitistas a uma deputada com deficiência. O que é que se faz? Permite-se isto? Permitimos isto? Não permitimos isto no bullying com os nossos filhos nas escolas? Vamos permitir na Assembleia da República? Acho que se calhar precisamos de pensar em novos mecanismos. Não estou a propor nenhum, mas acho que é uma discussão que precisamos de abrir urgentemente, porque senão estamos só a dar à extrema-direita o palco que tanto querem. Adriana, tu concordas com esta visão? Temos vindo a discutir isto a propósito do Chega, se é preciso haver mais regulação na Assembleia da República para os comportamentos dos deputados. Tu concordas com esta visão ou és da visão de que a autorregulação funciona? A autorregulação só funciona quando existem pessoas que se autorregulam, que não é o caso. Mas eu aqui, a Leonor não tocou bem no ponto e acho que era o ponto em que eu iria discordar. Primeiro que tu dizer claramente que sim, é o propósito da extrema-direita, é para isto que estão no Parlamento e o seu principal propósito é enlamear o discurso a um tal nível, é tornar o debate parlamentar e político tão crispado que nós no fundo acabamos por discutir este tipo de coisas e não estamos a discutir o que realmente importa e que impacta o próprio Chega. Portanto, é sempre um subterfúgio que arranjam para serem falados de outras coisas que são pontos mais fáceis e mais cómodos do que os processos de facto em que estão envolvidos. Eu acho que e todos os clamores que se têm ouvido relativamente ao Presidente da Assembleia da República, eu acho que o Presidente da Assembleia da República não pode ter outra atuação, e eu passo a explicar porquê. Há duas linhas aqui. Há a linha Augusto Santos Silva, que o Chega já cronometrava previamente a termos jornais nacionais à hora do almoço, fazer um conjunto de intervenções que sabiam que Augusto Santos Silva ia repostar para que abrisse os telejornais. Portanto, há essa forma. E depois há a forma de Aguiar Branco, que é de deixar, pura e simplesmente, que o debate parlamentar ocorra, independentemente daquilo que é dito dentro da Assembleia da República. E o Presidente da Assembleia da República disse algo que tem muita razão. Não podem exigir que o Presidente da Assembleia da República atue quando não existe um Código de Conduta dos Deputados, nem um Estatuto dos Deputados que de alguma forma lhe dê armas para o fazer. Portanto, o Presidente da Assembleia da República neste momento tem, se tirar a palavra aos deputados por algum tipo de circunstância, coisas que digam dentro da Assembleia da República, é no seu próprio entendimento. E o que Augusto Santos Silva diz é que não deve ser deixado ao seu próprio entendimento, porque no seu entendimento ele não deve de todo interpelar e deve deixar que a Assembleia da República seja um espelho e uma montra para o país ver aquilo que são os partidos verdadeiramente em que votaram, para que depois possam tomar as suas próprias decisões. Eu acho que quem considera que é preciso existir algum tipo de intervenção, como é feito noutros parlamentos, não é inventar a roda. Os deputados estão lá, existe conferência de líderes e, mais uma vez, isto deve ser resolvido em conferência de líderes. E é interessante que isto já tenha sido falado na altura em que puseram aquelas bandeiras à porta, aqueles estandartes que depois os bombeiros tiveram que ir lá retirar, mas depois acabou por não ser discutida em conferência de líderes. Portanto, também não há uma verdadeira vontade destas coisas serem alteradas. Existe um clamor momentâneo quando as coisas acontecem, depois as coisas acabam por ir por água de bacalhau. Mas ou em conferência de líderes se decide que se vai fazer uma alteração ao Estatuto dos Deputados e ao Código de Conduta dos Deputados com sanções claras, como por exemplo
sempre que um deputado tem uma interpelação qualquer, mesmo em nível de há partes que seja injuriosa, caluniosa ou que façam um tipo de declarações como o Chega já fez, racistas e xenófobas, que são anticonstitucionais na verdade, que possa perder a palavra ou que hajam sanções, por exemplo, para a bancada parlamentar para durante aquele debate não poder, aquele plenário não poder intervir. Mas isso tem que ser alterado no Estatuto dos Deputados. Eu pessoalmente não tenho a certeza que isto vai resolver seja o que for. Eu passo a explicar porquê. Quando Inês Sousa Real passa nos corredores do Parlamento, fora do plenário, e passam deputados do Chega por ela e lhe fazem barulhos de porcos, Exato, não existe código de conduta. Nem o Presidente da Assembleia da República está lá. Quando Romualda Fernandes passou nos corredores com uma colega caucasiana e responderam à colega bom dia e a ela boa noite, não estava lá o Presidente da Assembleia da República nem um código de conduta dos deputados. Quando os apartes que foram feitos não são permissíveis de ser ouvidos pelo Presidente da Assembleia da República e só são denunciados no fim do debate parlamentar, não existe muito que possa ser atuado aqui. O que é necessário é que exista uma denúncia clara por todos os partidos democratas e todos os partidos que não são o Chega, porque eu já disse isto várias vezes e repito. Não existe um paralelo entre o Chega e qualquer outro partido que esteja na Assembleia da República. Não existe. Pelo ideário, pela ideologia, pela maneira como faz política, pela intervenção nas ruas que tenta ter, por ligações a grupos nazis e pela forma como se exprimem dentro da Assembleia da República. Não há paralelo. Portanto, os diferentes partidos têm que deixar bem claros e denunciar claramente aquilo que é a atuação do Chega dentro da Assembleia da República. E é importante sempre que a comunicação social também o faça para que os portugueses saibam e pensem verdadeiramente se podem estar descontentes com a forma como está o sistema político. Eu percebo perfeitamente várias críticas que são feitas relativamente até ao funcionamento dos sistemas partidários e do sistema partidário português especialmente, mas não é deixando que pessoas que fazem comentários para deputadas, que se fosse qualquer pessoa, até pessoas que votam no Chega na rua e fizessem isso a um familiar se alguém conhecessem, iam ficar profundamente envergonhados. Acho que as pessoas precisam verdadeiramente ver aquilo em que votaram e qual é que é o trabalho que eles estão a fazer na Assembleia da República, que é insultar deputadas com algum tipo de deficiência, é dizer, por exemplo, como Bruno Nunes disse a Patrícia Gil Vaz, que ela era uma vergonha para as mulheres no púlpito. É, por exemplo, Rita Matias, sabendo perfeitamente que a Ana Sofia Antunes precisa de ouvir que o seu voto foi contado, portanto tinha o braço levantado, e Rita Matias a fazer-lhe sinais para ela baixar o braço e sabendo perfeitamente que a deputada não conseguia ver. Este tipo de coisas os portugueses precisam de ver e precisa de ser denunciados para saberem exatamente aquilo que é o Chega, que é um bando de delinquentes, como disse Pedro Nuno Santos, e um conjunto de pessoas que não devia estar próxima nem de uma Assembleia Municipal, quanto mais da Assembleia da República. De menores de idade, alguns. Sim, nós temos, aliás, supostamente é quase um quinto ou agora é literalmente um quinto. Agora é pessoas, de pessoas que têm problemas com a justiça do Chega e, portanto, de facto, delinquentes não está. Bom, se calhar alegadamente delinquentes, mas eu não discordo de quase nada do que vocês disseram aqui, até porque lá está, acho que concordo até com a Leonor quando diz que é preciso começarmos a ter uma conversa séria. Porquê? Porque esta forma de funcionar em democracia não é uma forma de funcionar que nós tínhamos tido até agora. Aliás, há várias pessoas a enfocar a memória da Primeira República. Primeiro, como se a Primeira República fosse uma coisa assim muito estável e que nós quiséssemos enfocar e repetir. Não era. Mas de facto, mesmo dentro da Primeira República, em que corriam insultos para lá e para cá e era um ambiente muito fervoroso, há certos limites que são limites do bom senso, da boa educação, do respeito pelo outro, que não eram ultrapassados. Mesmo nas discussões mais quentes dentro da Assembleia da República, já neste nosso regime, nesta nossa democracia, nos anos 70, em que famosamente se diz aquela coisa que depois o Francisco Rodrigues dos Santos veio repetir num debate com André Ventura e que para mim ficou rent-free na minha cabeça para sempre, que é o Esquadrão de Cavalaria. Um esquadrão de cavalaria desfilada na sua cabeça não esbarra contra uma ideia André Ventura, que eu acho isso lindo. Ele foi buscar, sim. É maravilhoso. Ele foi buscar este insulto a um deputado do CDS na altura, eu não me recordo quem é, que preferiu isto na Assembleia da República nos anos 70. Isto é um insulto. E se vocês forem ver ao YouTube, que é uma coisa muito divertida para mim, momentos quentes dentro da Assembleia
dentro do Parlamento da House of Commons em Inglaterra, aquilo é, às vezes, muito intenso e trocam-se insultos muito intensos e muito, às vezes, por vezes até bastante bom, insultuosos, passo O pleonasmo. Mas estes parlamentos têm formas de se regularem que vão para além da autorregulação. Ou seja, é possível, se houver uma difamação tal, em casos de violência, em casos de tumulto, até o Parlamento Europeu tem formas de regulação dos deputados que não põem em causa, e eu acho que essa discussão que a Leonor diz que temos que ter, e eu concordo, e acho mesmo cada vez mais importante, porque a estratégia do Chega é o de minar as instituições por dentro, não só o Chega, todos os outros partidos que são irmãos do Chega, e que muitas vezes até são piores, se bem que eu, neste caso, acho que André Ventura se está a radicalizar brutalmente, mas é que podes, por exemplo, suspender os trabalhos, que a Guiar Branco já fez, inclusivamente, mas podes retirar a palavra a um deputado, podes excluir um deputado durante, acho que até um mês, tiras-lhes o salário, portanto são penalizações dentro da própria Assembleia da República que não põem em causa, e eu acho que é mesmo importante nesta discussão termos isto em conta. Mesmo assim, e quando tu dizes, Adriana, e eu concordo, as pessoas têm que ter noção dos deputados que elegeram para a Assembleia da República. Eu não acho que as pessoas que elegeram não tenham noção. Acho que muita gente, não creio que sejam todas, e claro que há pessoas que votam só porque aquela lenga-lenga de mas ele até diz algumas verdades, diz muitas estupidezes, mas até diz algumas verdades e eu já estou farto do sistema, portanto vou votar. Mas há muitas pessoas que sabem o que é que André Ventura faz, o que é que os deputados do Chega fazem, e o problema de tu expores constantemente este tipo de narrativa é que tu normalizas a violência não só na Casa da Democracia, como depois no resto das instituições. Concordo. E nas ruas. E tu estás a ver isso cada vez mais. A violência normalizar-se é uma coisa prejudicial para a democracia, porque a democracia e a Casa da Democracia existem precisamente para tu conseguires entender-te com o outro sem precisares de chegar à violência, através do debate democrático, através do voto. E, portanto, acho que é importante tu não pôres em causa a representação, porque há pessoas que querem este tipo de pessoas representadas ali, ao mesmo tempo que tu não pões em causa a própria democracia, o próprio regular funcionamento das instituições. Não tenho muito mais a acrescentar, sem ser quase um eco daquilo que tu disseste, Leonor, e bem, que é esta conversa, urge que tenhamos esta conversa. Acho que talvez agora ainda não sei se agora estamos demasiado tarde, acho que não, acho que ainda vamos a tempo. Fingers crossed. Acho que nada vai ser feito. Mas daqui a uns anos parece-me que vamos, se não fizermos nada, parece-me e não somos nós para fazer nada. Isto é uma questão de conferência de líderes e de estatutos dos deputados, portanto é uma coisa mesmo burocrática ou legislativa que tem que ser tratada. E o problema, mesmo o próprio Chega já disse que acha que deve existir uma alteração aos estatutos, e fizeram aquela conferência de imprensa e depois nunca mais disseram nada sobre o assunto. É o que me irrita sobre estas questões. Acaba sempre tudo por cair em água de bacalhau. Sim, certo, mas se nós tivermos uma discussão, ainda por cima temos o privilégio de ter alguma voz pública. Coitado do bacalhau, se nós continuarmos as pessoas do Chega todas. Tu nem gostas tanto. Por acaso não. Não gostas de bacalhau? Já tivemos esta discussão e aqui. A minha Portugalidade foi Eu sabia que não gostavas de bacalhau. Tu comes peru no Natal. É verdade. Eu como bacalhau no Natal, adoro. Não gosto de bacalhau. Não é no dia, é na noite de Natal, come-se bacalhau. Eu não sei como é que isto. Ok, vamos mas sim, bom, perdi, mas porque fiquei no bacalhau. Não, mas nós temos o privilégio de ter uma voz pública e acho importante falar sobre isto e para começar a ter este debate na esfera pública, porque a Assembleia da República, em última instância, responde à esfera pública, responde às pessoas que votam nos deputados. Bom, é essa a função, não é? Portanto, acho importante revermos esta nossa posição, porque esta nossa posição estava feita para um certo tipo de postura institucional e neste momento o Chega arrasou essa postura institucional. Eu queria só deixar aqui o nosso, eu acho que falo por todas e vocês já falaram, portanto, a nossa solidariedade com Ana Sofia Antunes. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu tive o privilégio de trabalhar com ela porque Ana Mendes Godinho, quando foi Ministra da Segurança Social, formou um grupo de jovens mulheres com diferentes perspectivas ideológicas para se pensar algumas coisas relativamente à segurança social e às matérias de inclusão também. E eu trabalhei com a Ana Sofia Antunes e quem a conhece
poderá dizer que é uma mentira total que ela só fala relativamente a questões de inclusão. Ela é absolutamente brilhante relativamente a questões de assuntos europeus, de matérias europeias e direitos fundamentais. Portanto, é mesmo uma mentira enorme. É uma mulher brilhante e de muita coragem. Já viste o que é? E deixamos as três, creio eu, a nossa solidariedade. Sem dúvida. Com o que se passou na Assembleia da República a semana passada e que é uma alarvidade. Mas temos que passar, porque o tempo aperta, temos que passar para o nosso próximo tema, que na verdade até toca um pouco no Chega, mas toca mais no nosso primeiro-ministro. O Correio da Manhã avançou no sábado que o primeiro-ministro Luís Montenegro tem uma empresa criada para fins de consultoria, da qual saiu em 2022, quando assumiu o PSD, afastou-se da gerência, passou à mulher, com quem é casada em comunhão de bens, e aos filhos. Uma semana depois de ter tomado posse, viu a empresa, que já não era dele, no sentido em que já não tinha gerência, atualizar o objeto social para permitir a compra e venda de imóveis. Diz que nunca comprou ou vendeu nenhum imóvel e diz que nunca o fará. Ainda assim, lidera um governo que aprovou uma lei dos solos, que por acaso favorece empresas como a dele. E eu gostava de te perguntar a ti, Leonor, uma coisa que até tem que ver com o teu partido. O Bloco de Esquerda, assim como o Partido Socialista, assim como creio que quase toda a oposição, opôs-se à iniciativa do Chega de fazer uma moção de censura ao governo caso Luís Montenegro não se explicasse. E o Chega já alargou o prazo, nós estamos a gravar uma terça-feira, o prazo era supostamente até terça-feira. Portanto, quem nos estiver a ouvir na quarta, na quinta, na sexta, se calhar até já foi apresentada a moção de censura, ou se calhar André Ventura recuou. Mas os partidos à esquerda já disseram que não estão com o Chega na aprovação da moção de censura. Eu gostava de perguntar porquê, qual é a posição e qual é a posição que tu tens, tu, Leonor, em relação a esta coincidência, e se importa de facto que Luís Montenegro tenha dito que nunca fez nem nunca fará nenhum tipo de negócio com esta empresa. Bem, sobre isto, acho que tem assim 2 ângulos para esta questão. Em primeiro lugar, dizer que sem dúvida que Luís Montenegro precisa dar explicações. No entanto, o caso não revela nenhuma incompatibilidade direta que justifique e fundamente, no meu entender e no do Bloco de Esquerda, já agora, uma moção de censura. Um dos ângulos desta questão prende-se com o que falámos na ronda anterior. O Chega está enrolado numa série de casos bem pegajosos que dele não se descolarão com tanta facilidade e precisa agora do novo escândalo, de mandar uma nova bomba atómica para o centro da Assembleia da República e pôr todos os partidos a debater esta moção de censura contra o governo de Luís Montenegro, contra Luís Montenegro, tentando um bocadinho descolar-se da imagem desta criminalidade, destes problemas com a justiça que agora pega sobre ele. Acho que é uma forma de tentar dispersar o discurso acima de tudo. Agora, isto não significa que não existam coisas para discutir sobre isto. Não necessariamente sobre se Luís Montenegro deve ou não deixar de ser primeiro-ministro por causa disto, mas sobre a própria lei dos solos e o que ela significa para a promiscuidade entre a política e o negócio, para a especulação imobiliária, para a permeabilidade à corrupção ou até mesmo para a dificuldade num país com uma crise habitacional galopante de existir habitação acessível. A alteração à lei dos solos é um fator de especulação imobiliária, de convite à corrupção e é também um risco para a população. E eu vou só muito brevemente mencionar isto. É um fator de especulação imobiliária, em primeiro lugar, porque a mera possibilidade de construção em solos rústicos já fez disparar os preços dos terrenos, vezes 10, vezes 20, vezes 50, e é evidente que proprietários, promotores imobiliários, construtores sabem isto e estão à procura do maior lucro possível e, graças a esta lei, falo-ão. Depois a regra da habitação acessível cai, ou seja, antes o PS já tinha possibilitado a construção em solo rústico através do Simplex, mas tinha de ser 100% habitação acessível, ou seja, 2/3 do preço de mercado. A lei dos solos diz que pode ser construída em 30% sem limite e 70% tem de ser a custo moderado, e aqui nós poderemos questionar-nos o que é custo moderado, que é um termo relativamente vago.
Depois há também uma questão de segurança da população que se prende com o facto de que a construção em leito cheia e em áreas protegidas e a artificialização dos solos, a expansão extensiva dos subúrbios urbanos com grandes riscos ambientais, isso era um dos grandes problemas que foi apontado com esta nova lei dos solos, que o PSD acompanha e que o PSD lançou e quem acompanhou vão lamentar sem dúvida esta lei quando começarem a acontecer desgraças como aconteceu em Valência há alguns meses, e sem dúvida que elas virão com as alterações climáticas que também avançam a um ritmo absolutamente galopante, e devíamos estar a fazer exatamente o contrário desta lei no que toca a questões ambientais. E depois dizer que já o caso de Hernani Dias mostrou esta promiscuidade que era aliás previsível e que a esquerda alertou entre políticos que elaboram lei e empresas de pessoas à sua volta, que esta lei não só abre, esta lei escancara a porta para este tipo de promiscuidade e permeabilidade corrupta. E acho que a grande discussão que temos de ter é, por um lado, uma discussão sobre a lei dos solos e que propósitos é que ela realmente serve, porque é que estamos a aprovar uma coisa que não contraria a crise de habitação e que dificulta o combate às alterações climáticas e que ao mesmo tempo cria estes problemas destas portas que giram sem parar entre a coisa pública e a coisa privada, e acho que é sobretudo essa a discussão que precisamos ter nestes dias. Adriana, concordas? Eu vi-te a abanar a cabeça, tu achas que isto é um não assunto? Qual é que é a tua posição sobre este tema? Pode ou não um primeiro-ministro ter uma empresa ou ter tido uma empresa que mudou o seu objeto social uma semana depois de ter tomado posse? Bom, tomado posse como presidente do PSD. Não. Mudou o objeto social depois de ter tomado posse como primeiro-ministro. Mas sendo que ele não tem qualquer atividade na empresa neste momento. Tem a mulher com quem está em comunhão de bens. Tudo bem, mas então a mulher não podia, nem a mulher nem os filhos podiam ter atividade económica em nenhum ponto, porque ele é primeiro-ministro, toca em todo o tipo de leis. Pronto, sobre este tema, acho que já se percebeu aqui qual é que é o meu ponto, que bem, eu não vou falar da questão da lei dos solos, porque eu discordo em muita parte daquilo que a Leonor disse, mas vou falar sobre este caso em concreto, sobre a comparação estapafúrdia com o caso Hernani Dias e sobre o que é que isto exemplifica para o país, para os portugueses, para as pessoas. O caso Hernani Dias era uma pessoa que tinha sido acusada previamente de ter feito a fraude com o orçamento participativo em Bragança. Foi acusada, estava a ser investigado. Estava a ser investigado. Foi investigado e posteriormente, aliás, previamente a ser escolhido para secretário de Estado por Luís Montenegro, estava a ser investigado pela Procuradoria Europeia por causa de benefícios dados alegadamente a uma imobiliária para o filho ter uma casa em Paranhos para poder estudar, e foi escolhido para secretário de Estado depois disso. Portanto, a partir do momento que depois trabalhou na Lei dos Solos, tinha uma empresa na qual ele tinha participação social ativa, com atividade literalmente na área que iria beneficiar da Lei dos Solos que ele esteve a legislar sobre. É um bocadinho diferente do primeiro-ministro ter tido uma empresa, uma atividade económica passada, prévia, com familiares que têm atividade económica e que passou a empresa antes até aos familiares antes até de se tornar líder do PSD. Eu tenho o maior dos receios que se torne a vida política ativa de uma forma que as pessoas literalmente não queiram fazer parte da mesma e ter um papel ativo, porque porque alguém do Bloco de Esquerda alguma vez teve alguma coisa a ver com questões imobiliárias ou de alojamento local. Essa uma é muito vez básica. Como se alguma vez alguém que tivesse um alojamento local não pudesse ser contra a absoluta proliferação de alojamentos locais por Lisboa. Portanto, ter é completamente inconsequente e é incompatível com achar-se que deve ser regulado, como se isso fosse uma verdade. Ou, por exemplo, qualquer governante que tenha algum familiar com uma atividade económica numa área que nem sequer tutela, depois apareçam estes casos na comunicação social, ele fique automaticamente ligado aos mesmos, como se tivesse que ter familiares. Não só eles têm que ser profundamente impolutos, como também têm que ter familiares que estão na mesma circunstância. Isto
eu não sei quem é que as pessoas consideram depois que pode entrar na vida ativa política. Foi quem fez o quê? Não teve atividade económica aberta absolutamente antes de ser primeiro-ministro? Porque há uma coisa relevante que é... Luís Montenegro tinha sido investigado, acusado ou alguma coisa relacionada com benefícios imobiliários no passado a ser primeiro-ministro? Não. Tinha sido investigado, acusado ou constituído arguido por benefícios económicos em alguma área que ele vá tutelar e que tutela agora como primeiro-ministro? Não. O primeiro-ministro apresenta um governo que tem funções executivas em todas as áreas. Portanto, se a empresa dele não tivesse consultoria aberta na área do imobiliário, poderia ser na área das pescas, e se fosse feita uma lei qualquer pelo Ministério da Agricultura que tivesse alguma coisa a ver com a lei das pescas, pois também não poderia ter tido a família atividade económica aberta nessa matéria, porque também envolveria o primeiro-ministro. Eu acho que nós fazemos um desserviço à democracia, às instituições e àquilo que é o serviço político se todos os casos forem iguais. E ter um secretário de Estado que já tinha tido demasiados pecados no seu passado para o primeiro-ministro saber que não fazia sentido nenhum aquela pessoa ser nomeada, principalmente quando se andou a bater no peito contra todas as nomeações que António Costa fez, com pessoas que já tinham tido processos no seu passado e mesmo assim as apontou para cargos. Quando Luís Montenegro fez isto como líder da oposição, não pode agora, como primeiro-ministro, ser descuidado nas pessoas que põe no seu governo, mas isto também só se soube por um grande descuido pela parte de Luís Montenegro, porque o novo secretário de Estado que nomeou tinha feito ajustes diretos com outra empresa de Luís Montenegro. Portanto, verdadeiramente foi. E tu não achas que isso é estapafúrdio? Não. Tu achas que isso é estapafúrdio? Acho que comparar com o Hernani Dias, sim. Acho que comparar com a questão do Hernani Dias, sim. Mas eu nem acho que as pessoas estejam. Mas eu ainda não tinha acabado, pronto. Mas estamos a ficar sem tempo. Isso sim, acho que é. Isso sim, acho que só aconteceu por causa dessa situação mesmo. Bom, eu discordo. Acho que discordamos. Acho que discordamos poucas vezes, discordamos tanto. Não, é porque não. Eu acho que é muito relevante falar sobre isto. Acho que é muito relevante questionarmos se um primeiro-ministro pode ter por interposta pessoa uma empresa imobiliária enquanto legisla sobre solos. A lei dos solos tem diversos problemas que já foram apontados da esquerda à direita. Não é uma coisa óbvia. Aliás, eu creio que são mais de 600 peritos, incluindo arquitetos, fizeram uma carta ao Governo e à Assembleia da República a pedir que se revisse a lei, porque de facto há vários problemas com esta lei. A lei não é uma lei de sumenos, não é assim uma coisa que não impacte nada, e de repente descobre-se que, para além do secretário de Estado que teve que se demitir e que Luís Montenegro, entretanto, fez uma declaração a quando da demissão, que eu acho uma declaração estranhíssima, porque ele diz muito obrigada pela, já não sei, mas é tipo clareza de espírito dele ter, e o desapego do cargo institucional. Não acho que foi, não foi desapego nenhum, é mesmo porque Hernani Dias era óbvio que tinha que sair. Agora, aqui não acho óbvio, e acho que se pode dizer, sim, que os casos não têm nada a ver, porque Hernani Dias criou a empresa enquanto legislava. Lá está. Agora, bom, mas o primeiro-ministro está casado em comunhão de bens, é o que é um detalhe, mas é um facto. A empresa pertence à sua mulher e aos seus filhos, é um detalhe, mas é um facto. A empresa mudou o seu objeto social uma semana depois do primeiro-ministro ter tomado posse, portanto, a 9 de abril muda o seu objeto social para incluir a compra e revenda de imóveis, é um detalhe, mas é um facto. E é importante nós pensarmos, e eu repito, se isto pode acontecer ou não. Isto é um debate que é preciso ter na esfera pública. Achas que há uma incompatibilidade? Eu não sei se há incompatibilidade nenhuma. Eu não sei se um primeiro-ministro pode ter por interposta pessoa, porque há para debater se há uma incompatibilidade ou não. Quem são as instituições? Lá está, mas não foi aberto nenhum processo. Ou foi? Adriana, mas repara, mas não é só a justiça, é também responsabilidades políticas. Porque é que tu tens comissões de inquérito que se abrem sobre coisas que também estão a ser investigadas? Então achas que abre uma comissão de inquérito a esta questão? Acho que tu poderias tê-la, só que sabes então, qual é que é o problema? Então, censura é parvo. Deixa-me só, porque eu não te interrompo e quando eu te interrompo tu passas. Portanto, eu acho que tu deves ter uma discussão política, porque há responsabilidades políticas, mesmo que não hajam responsabilidades na justiça. Acho que é preciso, como é preciso em todos os casos, que também imagina que também estão a ser investigados pela justiça. Qual é que é o problema em relação a esta comissão, possível comissão de inquérito, possível requerimento
para que o Primeiro-Ministro dê respostas menos vagas e que menos esquivas, é que Luís Montenegro teve uma sorte, eu acho que é uma sorte brutal, que é André Ventura pegou no tema primeiro e André Ventura contaminou o tema, que é o que acontece com todos os temas em que André Ventura toca. Porque repara, a moção de censura agora não encosta o Montenegro à parede coisa nenhuma, dá-lhe uma saída, porque passa a ser sobre Ventura, passa a ser sobre a sede de protagonismo de Ventura, passa a ser sobre as manobras de escape de André Ventura, passa a ser sobre as estratégias de confronto, etc, etc, etc. Tanto que o Pedro Nuno Santos disse não vamos dar para esse peditório, mas quando o Pedro Nuno Santos diz não vamos dar para o peditório de Ventura, está a fazer uma donação involuntária a Luís Montenegro, porque o caso cai, o caso morre. Já não é possível discutir isto, porque o Ventura toca no tema primeiro, portanto o tema morre. Isto está sempre a acontecer e é um problema enorme. E falámos sobre o Ventura em relação às questões de selvageria na Assembleia da República, mas há o problema das contaminações do tema. A imigração deixa de ser um tema que pode ser falado. Durante anos foi falado com a seriedade que merece, mas de repente é um campo minado, não se pode falar da imigração porque de repente André Ventura decidiu que este tema lhe pertence a ele e só a ele. De repente temos um problema, porque é um fenómeno que é importante qualquer país democrático e qualquer país que está a integrar pessoas discutir como é que se integra, o que é que acontece, etc. Foi um problema com a justiça. Se vocês se lembram, Rui Rio tentou implementar uma reforma da justiça e de repente André Ventura carregou nas tintas, disse que o tema era dele e o PSD recuou, o tema morreu sem ter existido. É um problema no fim de António Costa, em que havia casos e casinhos que a oposição poderia ter explorado, mas como foi André Ventura a cavalgar um circo montado na Assembleia da República, o Costa teve a vida facilitada, porque disse, bom, quem quer que seja que esteja a combater contra este governo está imediatamente ao lado de André Ventura e, portanto, o caso morreu. Costa encontrou um subterfúgio e na Madeira o Miguel Albuquerque sobrevive pela mesma lógica, porque o Chega fez o governo da Madeira refém, mas o governo da Madeira não pode ir abaixo, porque qualquer pessoa que queira mandar o governo abaixo está a aliar-se ao Chega e ninguém quer o Miguel Albuquerque lá, mas também ninguém quer pagar o preço político do tirar. E portanto, eu acho que há mesmo um problema com o Chega que vai para além das propostas abstrusas que eles fazem, que vai para além do facto de eles terem 20% da sua bancada com problemas na justiça, incluindo o próprio líder, vai para além do comportamento sinistro que eles às vezes têm na Assembleia da República, mas também está porque o Chega não desafia regime nenhum, o Chega amortece o regime, porque de repente não se pode falar sobre nada porque é tipo Rei Midas e é um problema que nós temos e que agora o Primeiro-Ministro está a beneficiar dele, porque de repente vamos falar sobre a moção de censura em vez de termos um debate sério sobre se o Primeiro-Ministro pode, por interposta pessoa, ter uma empresa num ramo sob o qual o governo dele está a legislar. E isto é uma questão legítima que deve ser levantada. Não acho que seja estapafúrdia. Eu disse que a comparação com Hernani Dias era estapafúrdia. Mas eu percebo que se faça uma comparação porque Hernani Dias também fez uma empresa imobiliária quando estava em funções. A empresa de Luís Montenegro, que começa como consultoria, muda o objeto social para a venda, para a principal função ser a venda e revenda de imóveis, a compra e revenda de imóveis, uma semana depois do Primeiro-Ministro ter tomado posse. Ele já não tem gestão na empresa, já nem sequer... A discussão é sobre legislar para te beneficiares a ti próprio e aos membros da tua família. Pronto. O que em alguns casos pode não constituir uma ilegalidade, mas pode constituir de facto uma imoralidade política. Exato. E um problema político. E isso é importante ser debatido e é importante ser feito. Só que o problema é que agora este tema é do Chega e pronto. Como é o tema é do Chega, já ninguém mais pode pegar e é um campo minado. E assim escrevemos a morte de qualquer tipo de oposição democrática a um governo, porque só o Chega é que faz oposição, nós estamos todos, ficamos aqui sem fazer nada. O Chega não precisa de governar para ganhar e é um problema que, enfim. Mas como ficamos sem tempo, temos que passar para as recomendações desta semana e eu gostava de saber, Adriana, o que é que tu recomendas a quem nos ouve? Quais são as recomendações que te fizeram a semana? Eu recomendo uma reportagem feita pela Ana Leal, na verdade, que foi uma reportagem relativamente ao Martim Moniz e à Rua do Bem Formoso.
para além dela entrar em casas e retratar imigrantes de uma forma que, bom, eu não vou dizer que nega-lhes a sua privacidade e, em certos aspectos, a sua humanidade. Acho que vai muito para além disso, não é? Mas pelo menos serviu para uma coisa, que é perceber, e algo que eu tenho aqui falado muitas vezes quando nós debatemos imigração, que a principal responsabilidade das redes de tráfico e destas pessoas estarem a ser utilizadas pela incapacidade da AIMA de regularizar estas pessoas é as juntas de freguesia de Lisboa, especificamente a junta de freguesia de Santa Maria Maior. Quando é possível que numa zona em que existem 10 mil habitantes, num só ano, sejam dadas 1000 autorizações de residência para prédios que não levam nem 5 pessoas por apartamento, mas estão a viver 50 pessoas dentro de um apartamento, não existir a capacidade de uma junta de freguesia de cruzar dados e perceber que muito provavelmente existe um senhorio, uma pessoa que está a explorar pessoas indefesas, pessoas irregulares, que não têm dinheiro para ir a viver para outra zona e que estão a viver em condições miseráveis. Acima de tudo, e acho que verdadeiramente, já que falam tanto de imigração, não deixar o tema para o Chega, que se fale naquilo em que o Estado está falhado verdadeiramente aos imigrantes. E este caso é o principal. Não é possível que um prédio em Lisboa, com 2 andares, consiga ter 100 autorizações de residência. Leonor, qual é a tua... Eu, na verdade, esta semana quero muito rapidamente fazer 2 recomendações. A primeira... Ela já está com cara. A primeira é próxima do meu coração. Já sabia. Agora vou ser séria, mas eu gostava de recomendar um artigo escrito pelo João Moreira da Silva no Público. I wonder who. Vocês não conseguem ver a cara dela, claro, mas ela está vermelhíssima. Mas agora, a sério, não estou só a recomendar por razões do coração, mas porque é de facto um artigo que faz uma comparação interessante sobre a forma como, antes da chegada ao poder, os nazis se comportavam no Parlamento na Alemanha, também de forma muito parecida. Se vocês sabem, já disse aqui no programa que eu não adoro fazer assim de forma completamente aleatória comparações entre o Chega e o nazis, mas acho que é muito engraçado ver como eles próprios diziam que não faziam nenhuma intenção de se portar bem, iam para lá gritar, insultar porque era um palco para outros voos, e acho que vale a pena ler. E a segunda é uma recomendação bastante pessoal, de um blog, de um projeto de escrita que eu criei em conjunto com 5 amigos, que se chama Desatempo. Podem visitar em desatempo.pt. É uma coisa muito, muito artesanal, digamos assim. Chama-se Desatempo porque queremos... é verdade, não é próprio... é uma coisa feita por nós, por isso... Sim. Chama-se Desatempo porque queremos contrariar esta ideia de um bocadinho de um tempo frenético, da produtividade capitalista, do temos de fazer agora, neste momento. E também a ideia de um regime de temporalidade em que parece que deixa de existir um horizonte de futuro para lá das coisas que existem agora. Eu escrevi um texto que está lá, que é exatamente sobre esta ideia de futuro e de um eclipse de um futuro para lá do capitalismo. Nós estamos todos entre a história, a literatura, a antropologia, a filosofia. Convido-vos a visitarem desatempo.pt, e nós temos uma newsletter em que estamos a trabalhar. E é isto, são as minhas 2 recomendações do coração esta semana. Muito bem. Eu vou fazer uma recomendação que não é do coração, mas é meio da casa quase, porque eu peguei esta semana que passou, peguei num livro que já tinha lido há algum tempo quando saiu, mas tinha passado, sinceramente ainda não tinha lido com a atenção merecida. E adorei. E como às vezes vocês mandam mensagens a perguntar coisas sobre política, tipo livros sobre política portuguesa para perceber melhor, acho que é um livro incrível porque conta as histórias da pequena política. Aliás, isso está na capa, e vários episódios que se passaram que podem ser hooks para depois irem ver mais sobre o que é que se passava na altura a nível da grande política. Que se chama Só Neste País, e é do Filipe Santos Costa e da Liliana Valente, e portanto obrigada aos 2 por terem feito este livro, que é muito engraçado e conta histórias mesmo muito engraçadas sobre a política portuguesa. Se vocês quiserem rir, por favor comprem o livro e por favor leiam, porque há episódios mesmo assim surreais, mas tem muita graça para relembrar, ainda por cima agora que celebramos o ano passado os 50 anos da nossa democracia, e portanto interessa saber também as coisas mais engraçadas da nossa democracia para depois perceberem um bocadinho porque é que nós estamos aqui às vezes.
E chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.